Olá, pessoal, boa noite. Então, nós estamos aqui nesse webinar e a convidada dessa quarta-feira do curso de Departamento de Tireoide é a doutora Flávia Facuri Valente, né? É uma grande amiga, já a conhecemos de outras aulas, de outros cursos. Dani, quieto. E a Flávia, o currículo dela, ela é professora da disciplina de endocrinologia na Faculdade de Medicina do ABC, médica do núcleo de neoplasias endócrinas múltiplas aqui da Unifesp, e é mestre em ciências médicas pela Unicamp. Então, a expertise da Flávia é o carcinoma medular de tireoide, e por isso ela foi convidada para nos brindar com a sua aula. O tema dela é carcinoma medular da tireoide, guidelines da ATA e atualidades. Por favor, Flávia, o púlpito é todo seu e tenha uma boa apresentação. Obrigada, Juliana, obrigada, Renata, obrigada a todos que me convidaram aqui para estar com vocês hoje, para falar de carcinoma medular, que hoje é meu assunto de maior interesse, de pesquisa, e eu vou apresentar e vocês fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas ou deixar para o final, tá bom? Só um minuto. Isso, Flávio. Só uma observação, as perguntas podem ser encaminhadas aqui pelo bate-papo e à medida que forem entrando, depois no final da aula, passarei para a doutora e a gente vai ter as respostas. Tá, muito obrigada. Bom, então, só para vocês terem uma ideia da agenda, eu vou começar com uma breve introdução sobre o câncer medular de tireoide, o diagnóstico do carcinoma medular e algumas atualidades sobre isso, a conduta inicial, os guidelines da ATA, e também eu coloquei comparando os da ESMO, que é a Sociedade Europeia de Oncologia, a conduta na recidiva e as opções terapêuticas atuais. Eu vou tentar falar para vocês nesse tempinho que eu tenho. Então, lembrando que o carcinoma medular de tireoide, ele é derivado das células C parafoliculares da tireoide, certo? E essas células são produtoras de calcitonina. Só para lembrar que esse vai ser o nosso marcador quando o paciente tem um tumor derivado da célula C. A gente pode ter a hiperplasia de célula C, que pode ser fisiológica, por exemplo, em pacientes idosos, pacientes etilistas, e ela pode ser também uma hiperplasia pré-tumoral, que precede aí a formação do carcinoma medular de tireoide, que ele é mais, por ser uma célula tumoral, ele pode produzir, além da calcitonina, somatostatina, CEA, serotonina, VIP, que são derivados, já que ela é uma célula derivada, um tumor derivado neuroendócrino. Então, na histologia, nem sempre a gente consegue fazer o diagnóstico no HE do medular, então, normalmente é necessário confirmar com a imunohistoquímica para calcitonina e outros marcadores neuroendócrinos para diagnóstico final do carcinoma medular. E é importante lembrar também que em cerca de 25% das vezes, dos casos, o medular, ele é familiar, ligado à síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que é causada por mutações do tipo missense no gene RET, que é transmitida de uma forma autossômica dominante, de forma que o indivíduo que herda a mutação vai desenvolver carcinoma medular da tireoide em 100% das vezes em algum momento da vida. E tem excelente correlação genótipo-fenótipo, então a gente sabe as mutações que conferem uma evolução mais agressiva e outras mais moderada. Só rapidamente lembrando para vocês que na neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, além do medular, o paciente pode desenvolver feocromostoma, que é um tumor da medula adrenal, produtor de catecolaminas, hiperparatiroidismo, ou a doença de Hirschsprung, ou líquido amiloidótico cutâneo, por um prurido aqui na região dorsal. E na NEM2B, você, além do medular de tireoide, você pode ter feocromocitoma, hábitos marfanoide, neuromas de mucosa e ganglioneuromatose intestinal, podendo levar a megacola. Então, aqui vocês têm um exemplo de neuromas de mucosa, uma paciente com hábitos marfanoide.
Então, como é que a gente faz o diagnóstico inicial? E eu vou começar falando sobre a terapia do medular clinicamente aparente. Uma das dificuldades que a gente enfrenta é que o diagnóstico do medular pela punção aspirativa com agulha fina corre o risco de uma avaliação inadequada pré-operatória. Por quê? Porque apenas a gente consegue ver, por exemplo, em vários trabalhos, esse é um de que nós participamos lá da Unifesp, junto com uma casuística mundial, que o diagnóstico pré-operatório do medular, ele só foi possível ser feito em menos de 50% das vezes, e em 2% apenas possível medular. Então, quer dizer, em menos de 50% das vezes, o diagnóstico de carcinoma medular foi suspeitado antes da cirurgia, né? A nossa média aqui é 50%. E por que isso acontece? Isso acontece, um dos motivos é porque a célula do medular, ela pode ser parecida com vários outros tipos de células, inclusive com carcinoma papilífero, na variante papilífera, ou papillary, né, como diz em inglês, e até com carcinoma folicular, na variante glandular ou folicular. Então, a PAF, ela não é muito precisa, não é um método muito bom acurado para diagnóstico pré-operatório do medular. E a gente fala, bom, então o que nós vamos fazer se a gente não consegue identificar e diagnosticar e suspeitar do medular antes da cirurgia? Então, o que a gente pode fazer para tentar uma melhora na acurácia? Existem marcadores moleculares, hoje em dia métodos que a gente pode testar esses marcadores moleculares na punção aspirativa com agulha fina, e a principal indicação é quando ela vem indeterminada, principalmente Bethesda 3 e 4, que são, que principalmente podem confundir com carcinoma medular. Hoje no Brasil a gente tem dois marcadores moleculares disponíveis, que são o Tyrosec e o Mirtype, o Tyrosec que é importado e o Mirtype que é brasileiro. Eles são diferentes, o Tyrosec usa mais o sequenciamento genético e o Mirtype usa mais avaliação de microRNA. Então, eles avaliam de forma diferente a composição genética do tumor, do tumor que foi aspirado, né? E aqui a gente tem uma comparação do valor preditivo negativo e do valor preditivo positivo de cada um dos principais testes. Então, o que a gente está falando aqui é desse Mirtype, que é o tracejadinho, e do Tyrosec, que é esse azulzinho. Então, o que a gente pode ver é que a prevalência de câncer em Bethesda 3 e 4 não sendo muito grande, o valor preditivo negativo de quase todos os testes é muito alto. Ou seja, se veio negativo para câncer, realmente, provavelmente, não deve ser câncer. É mais ou menos o mesmo valor preditivo negativo de uma PAF Bethesda 2, que é por volta aí de 0 a 4%. Tá? Já o valor preditivo positivo dos dois testes que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, se vocês olharem, elas são bem similares, certo? E o que quer dizer? Uma vez que ele venha que é câncer, a chance dele ser câncer passa de aqui, ó, por exemplo, 10% num Bethesda 3, para se for positivo, ele sobe para 40%, às vezes até 70%, dependendo do que vier no resultado. Então, você vai operar menos pessoas desnecessariamente e também não corre o risco de deixar de operar pessoas que precisem ser operadas por serem câncer. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente pode usar. Com a diferença que o Tyrosec, o paciente precisa fazer uma nova punção para que seja testado, e o Mirtype não precisa fazer uma nova punção, você pode usar as lâminas que estão armazenadas daquele nódulo que foi puncionado. Uma outra coisa que a gente pode fazer para tentar melhorar a acurácia do diagnóstico é a dosagem da calcitonina sérica, mas ela tem a desvantagem que o medular tem uma baixa prevalência nos nódulos de tireoide, de aproximadamente só 0,4% dos nódulos de tireoide vão ser medular.
né, aproximadamente 10% vão ser câncer, menos de 10% vão ser câncer, e aí só de todos os nódulos aqui, só 0,4% vão ser medulares. Então, tem um trabalho italiano que na Europa é padronizado fazer a calcitonina em todos os nódulos. Então, com 10.800 pacientes, só 47 tiveram a calcitonina elevada. E desses, 4 eram falsos positivos, ou seja, 10%, né? Só 43 eram medular. Pessoal, mas esses 43 medulares, será que eles iam ser perdidos? Provavelmente os menores, os micromedulares, sim, né? Mas se você dosar, juntar anamnese, exame físico e outros fatores, você pode aproximar para uma dosagem de calcitonina sérica mais direcionada. E também tem que tomar cuidado com os falsos positivos para calcitonina, por exemplo, insuficiência renal, tabagismo, ingesta grande de cálcio, que podem acabar estimulando a secreção de calcitonina. Extremos de idade. E a outra opção seria a dosagem de calcitonina no lavado da punção, tanto do nódulo quanto do linfonodo, se o paciente tiver linfonodomegalia cervical. A dificuldade é que nós temos valores de cutoff, de limite, para saber se é positivo aquele valor ou não. No linfonodo é mais fácil de saber, porque tanto tiroglobulina quanto calcitonina não deveriam estar no linfonodo, certo? Então, esse linfonodo vindo positivo, o lavado, provavelmente é uma metástase, mas o nódulo intratiroidiano, né, que valor que a gente poderia considerar positivo se vier em valores limítrofes? Valores muito altos não dão dúvida. Então, são coisas que a gente pode fazer, a dosagem de calcitonina sérica ou na PAF, ou usar marcadores moleculares para tentar melhorar a acurácia diagnóstica do medular. E agora eu vou falar sobre o que o consenso da ATA traz sobre o que fazer quando na PAF vem positivo para medular. Então, você sabe que é um provável medular na PAF. Então, são 3 pilares que a gente tem que fazer. A dosagem de calcitonina e ceia séricos pré-operatória, avaliação cuidadosa de metástases cervicais pelo ultrassom e o rastreamento genético do RET. Por quê? Porque o paciente pode desenvolver um feocromocitoma, pode ter concomitantemente um feocromocitoma, já que 1/4 das vezes pode estar associado à síndrome de neoplasia endócrina múltipla, do tipo 2. Então, se você tem o paciente com sequenciamento germinativo do RET positivo, ou se você não deu tempo de fazer, não conseguiu fazer sequenciamento do RET, você vai tomar os cuidados como se ele pudesse ser portador de neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Então, tem que descartar feocromocitoma com a dosagem de metanefrinas urinárias ou plasmáticas e descartar hiperparatiroidismo com a dosagem de cálcio e PTH. Por quê? Porque se você, já que vai operar o pescoço, já aproveita, já faz a paratiroidectomia no momento da tiroidectomia, se for necessário. É isso que diz, então, aqui o guideline da ATA, essa sequência que eu falei para vocês. Então, ultrassom, calcitonina e ceia e ver a mutação do RET, certo? E aqui avaliar fel e hiperpara. Sempre que o paciente tiver feocromocitoma, primeiro tem que fazer a adrenalectomia, porque senão o paciente corre o risco de fazer uma crise adrenérgica na indução anestésica, certo? Então, preparar o paciente, fazer a adrenalectomia antes de fazer a cirurgia do pescoço. E aqui, a próxima conduta vai basear no valor da calcitonina. A calcitonina vai ser um divisor de águas. De acordo com o valor da calcitonina, ela vai ditar a nossa conduta. Então, a calcitonina, quando está abaixo de 500, considera-se que a maior probabilidade é que a doença esteja restrita ao pescoço. Então, o que é recomendado? Que eu traduzi, mas é exatamente o que está no consenso. A tiroidectomia total, eles dizem com ou sem esvaziamento de acordo com ultrassom, níveis de calcitonina e achados intraoperatórios. Só que
quais seriam os critérios para fazer esvaziamento central? Se o tumor tiver mais de meio centímetro e a calcitonina ou a calcitonina sérica acima de 40. Mas se você puncionou o tumor, provavelmente esse nódulo já tem mais de meio centímetro. Então, é praticamente 100% das vezes o paciente já vai para tireoidectomia total com esvaziamento central, pelo menos nível 6. E aqui eles colocam para considerar radioterapia externa cervical apenas se tiver doença linfonodal muito extensa, carcinoma medular residual ou extensão extratiroidiana, mas a gente pode discutir esse ponto. E se a calcitonina do paciente for acima de 500? Então, nesse caso, há uma chance maior de o paciente já ter doença metastática ao diagnóstico. Nesse caso, é importante fazer a pesquisa de exames de imagem, é que eu traduzi também, tá? Os exames de imagem para excluir o carcinoma medular metastático, que seriam tomografia de pescoço e tórax, ressonância de abdômen, porque a ressonância é melhor do que a tomo para ver metástases hepáticas, ou então a tomo com fase arterial, e a ressonância de coluna, para ver eixo axial. E aqui, se o paciente não tiver metástase à distância, você vai fazer o melhor que você puder no pescoço. Então, tireoidectomia total com esvaziamento central e, dependendo do ultrassom, se você tiver metástases laterais, também esvaziamento lateral. Já se o paciente tiver metástase à distância, a proposta seria tratar a doença local o máximo que fosse possível, porém, com a limitação de saber que você não vai conseguir curar esse paciente e sabendo que ele tem doença sistêmica, considerar um tratamento complementar em seguida, que eu também vou falar para vocês. Eu trouxe esse quadro da ESMO, que o consenso da ATA é de 2015, né? Eu coloquei aqui para vocês a referência, né? Saiu na Thyroid no final de 2015, e esse consenso da Sociedade de Oncologia Europeia, ele saiu agora mais recente em 2019. Eu achei interessante porque eles trazem uma conduta um pouco mais invasiva, de acordo com o valor de calcitonina, que eu acho que pode ser optada também, dependendo do paciente, que se a calcitonina for abaixo de 20 picogramas por ml, para um valor de referência para homens até 10 e para mulheres até 6 ou 8, dependendo do ensaio, a calcitonina abaixo de 20 seria provavelmente apenas tireoidectomia total, porque provavelmente não tem metástase para linfonodos. Entre 20 e 50, eles sugerem fazer a tireoidectomia total com esvaziamento central bilateral, certo? Então, seria não só a tireoidectomia, mas também o esvaziamento central. De 50 a 200, eles sugeriam o esvaziamento central mais ipsilateral, eletivo, mesmo que não tenha nada no ultrassom. E de 200 a 500, já fazer o esvaziamento bilateral. Tá? E eles consideram o mesmo valor de 500 para procurar metástase à distância. Então, é uma outra opção, que dependendo do seu paciente, a gente também pode fazer, mas o que a gente vê na maioria das vezes é que talvez essa conduta seja um pouquinho invasiva. O estadiamento também foi atualizado em 2019, nós temos uma 8ª edição do TNM, em que o estadiamento do medular foi reagrupado. Então, o que a gente tem aqui, que estadio 1 é estágio 1, estágio 2 é apenas pelo tamanho, T2 e T3, o estágio 3 já é quando tem linfonodos centrais positivos, estágio 4A quando linfonodos laterais, estágio 4B quando tem doença local muito avançada, com tumor invadindo face pré-vertebral, carótida ou invadindo veias mediastinais, e 4C quando tem metástases à distância.
Tá? Então, a gente tem essa divisão aqui do carcinoma medular atualizada para a 8ª edição. E é importante a gente detectar essas metástases e tentar tratá-las, porque tanto a doença metastática local quanto a metástase à distância vão implicar na sobrevida. Então, pacientes que têm a doença restrita à tireoide vão ter uma sobrevida de até 95% em 10 anos, que já cai para 75% quando o paciente tem metástase local ao diagnóstico, e cai para ainda menor, né, 40%, se tem metástase à distância no diagnóstico. Então, as metástases no medular são determinantes para o prognóstico aí de sobrevida em 10 anos. Se a gente olhar aqui, o estadio de TNM, o estadio 4, inclui tanto os pacientes com doença metastática, quanto local, quanto à distância, né? E os pacientes que já fizeram tireoidectomia total com esvaziamento central e não tinham linfonodos positivos ao diagnóstico, vão ter uma cura bioquímica, ou seja, calcitonina vai zerar em 83 a 95% deles. Mas os que já tinham linfonodo positivo ao diagnóstico, só em 20 a 30%. Então, realmente, o linfonodo, que no diferenciado não faz muito impacto na sobrevida e no tempo livre de doença, né, no medular já tem essa implicação. Mas acontece que mesmo os pacientes que permanecem com marcadores elevados, a calcitonina e o CEA, esses marcadores podem permanecer estáveis por vários anos, ou então apresentar elevação rapidamente progressiva. Então, pode ter duas apresentações diferentes, que são tumores com comportamento totalmente diferente. E como que a gente vai saber o que é rapidamente progressivo? Então, aí a gente vai usar uma ferramenta que se chama Doubling Time, e a gente pode jogar os valores de calcitonina e CEA do paciente na calculadora no site da American Thyroid Association, esse site, thyroid.org/professionals/calculators. E aqui você tem a calculadora de estadiamento de câncer de tireoide, agora não tem mais a da 7ª edição, só da 8ª, do CEA, e do doubling time do CEA e da calcitonina, e da mudança do volume do nódulo no acompanhamento do paciente. Tá? Então, a gente pode usar todas essas ferramentas no site. Então, usando a ferramenta do doubling time, se você tiver um doubling time calculado da calcitonina e do CEA inferior a 6 meses, quer dizer, levaria menos de 6 meses para esses valores dobrarem, significa que a doença está rapidamente progressiva. Agora, um doubling time acima de 24 meses indica que a doença está progredindo lentamente, então a gente considera a doença muito lentamente, então a gente considera a doença estável quando a calcitonina e o doubling time da calcitonina e o CEA dão maiores do que 24 meses. Entre 6 meses e 24 meses é intermediário. E qual a implicância, então, do doubling time? Né? Eu trouxe de novo essa tabela do Annals of Oncology. Eu acho bem interessante a gente observar que com a avaliação pós-operatória, o que a gente vai avaliar? Calcitonina e CEA, ultrassom de pescoço, e, dependendo do valor de calcitonina e CEA, exames complementares, se forem necessários. O interessante é que aqui eles usam os mesmos critérios de resposta que se tem no diferenciado, que seria a resposta excelente quando tanto o marcador bioquímico, a calcitonina, está negativa, o CEA está dentro do valor de referência, e a imagem do ultrassom também é negativa, então seria uma resposta excelente. Resposta bioquímica incompleta, que seria os marcadores positivos, porém com imagem negativa, você não tem identificação do tumor, só tem um marcador sérico positivo, e a doença com resposta estrutural incompleta, que seria com a presença de imagens metastáticas identificáveis em algum método de imagem.
Tá? O interessante é que no medular, resposta excelente e bioquímica incompleta, você apenas observa. Não tem indicação de tratar doença bioquímica, tratar marcador. Você tem que esperar aparecer um local de metástase identificável, um exame de imagem, para tomar uma conduta de terapia. Então, vamos ver aqui o que a gente faz quando tem resposta estrutural incompleta. Uma vez com a resposta, você descobre que o paciente tem uma lesão metastática à distância, não importa o valor da calcitonina e do CEA, pode ser que o tumor já seja mais indiferenciado e nem produza tanta calcitonina. Muitas vezes, na maioria das vezes, o nível de calcitonina é equivalente à massa tumoral, mas às vezes pode não acontecer em metástases a distâncias que podem se desdiferenciar. Então, é importante identificar se a doença está estável ou progressiva. Progressiva pelo sistema de RECIST, sistema radiológico de mensuração dos tumores sólidos, e que considera a doença progressiva um aumento de pelo menos 20% em um ano, ou surgimento de novas lesões-alvo, certo? Se a doença estiver crescendo um ritmo menor do que 20% por ano, então nós vamos manter só vigilância ativa. Pode até diminuir o espaçamento entre as consultas, né, fazer imagem a cada 3 a 6 meses, calcitonina e CEA a cada 3 meses, mas a gente não toma nenhuma conduta com doença estrutural incompleta estável. Interessante que o medular, às vezes a gente tem um medo de ele progredir, um medo de ter uma calcitonina de 100 residual, de 200, né, então, mas realmente ele é uma doença que às vezes evolui em escada, ele evolui e depois ele fica estacionado durante anos, sem dar problema, sem avançar. Então, é importante a gente saber que nesses casos não é indicado tomar nenhuma conduta. Já se a doença é progressiva, sintomática, aí sim tem indicação de tratar. E sempre que possível, se for lesão única, tentar uma terapia loco-regional antes de pensar em tratamento sistêmico. Então, de acordo com o local de metástase, né, a gente tem os locais mais frequentes de metástase do medular, sendo o fígado e o pulmão, em seguida o osso, em menor frequência o sistema nervoso central. E o que a gente pode fazer de tratamento local para doença sistêmica? No caso do fígado, a gente pode indicar quimioembolização, principalmente para pacientes sintomáticos, com sintomas de síndrome carcinoide, como flushing, diarreia intensa, náuseas. Então, paciente com esses sintomas de síndrome carcinoide, geralmente são por doença volumosa no fígado. Então, a gente pode sugerir quimioembolização. O pulmão, se não for assim difuso, se for lesão única, pode ser indicada a ressecção da lesão, termoablação, algum tipo de termoablação. O osso, você pode fazer cimento, pode para evitar fratura, pode usar ácido zoledrônico, e o sistema nervoso central, que é mais difícil mesmo, pode-se fazer radioterapia, mas ele costuma não ser muito eficaz. Então, a gente sempre tenta tratar localmente primeiro, para deixar o tratamento sistêmico para mais para frente, para ser o nosso último recurso. Então, o tratamento sistêmico do medular, ele deve ser indicado quando a doença, o tumor é localmente avançado, ameaçando estruturas nobres do pescoço, ou metastático para a distância em progressão pelo RECIST e que seja necessariamente irressecável. Então, tem que preencher todos esses critérios para a gente indicar tratamento sistêmico para o medular, que enquanto der para ressecar, um novo esvaziamento cervical, e esse é um dos motivos que a gente evita de dar radioterapia, porque a cirurgia sempre pode ser quase sempre pode ser uma nova cirurgia, pode ser pensada, se não um novo esvaziamento, mas uma retirada daquela recidiva, certo?
E, por último, eu queria falar das terapias alvo específicas disponíveis hoje, que nós temos os inibidores multiquinase. A quimioterapia convencional não é indicada para tratar medular, a resposta é muito ruim, né? E a gente tem os inibidores multiquinase, que eles vão agir em várias etapas, vários receptores de crescimento, que seriam vandetanib e cabozantinib, e atualmente em desenvolvimento, os inibidores seletivos do RET, que seriam, já tem nome agora, o selpercatinib e o prausetinib. Onde que eles vão agir, então, só para a gente ter uma ideia, sem querer detalhar demais, mas eu acho interessante mostrar aqui para vocês, que eles vão agir em receptores do tipo tirosina quinase, que vão sofrer autofosforilação dentro da célula, e eles têm alvos em comum. Então, o vandetanib e o cabozantinib vão agir no receptor do VEGF, o vandetanib no EGF, no receptor do EGF, então, do fator de crescimento endotelial. Ambos também vão inibir o receptor RET, né, que é o que está mutado na síndrome de neoplasia endócrina múltipla. E também os inibidores seletivos do RET também vão agir apenas aqui no RET. E o cabozantinib age também aqui, adicionalmente, no receptor c-MET, que está superexpresso no carcinoma medular, hiperativando a via da RAS. Então, eles agem aqui, os inibidores multiquinase, eles tentam bloquear outras vias de escape aqui do tumor, de vias de crescimento, para que ele não iniba apenas, né, o RET. Porém, eles têm mais efeito colateral. Então, quanto mais seletivo, que é o seu percatinib, esse Blue 667, o LOX 292, ele já tem nome, né? Então, os inibidores seletivos do RET, eles vão ter menos efeitos colaterais, enquanto que os multiquinase, o vandetanib e o cabozantinib, vão ter mais efeitos colaterais. Então, adaptando aqui da aula da doutora Mimi Hu, que deu aula aqui no Intramuros do HC da USP o ano passado, ela é uma pesquisadora do MD Anderson, e o que a gente tem aqui de opção, se apesar do tratamento que a gente der, o paciente progredir. Então, antes de escolher se você vai dar um inibidor seletivo do RET ou um multiquinase, o interessante seria biopsiar a lesão em progressão, ou então, se for uma lesão inacessível à biópsia, fazer talvez, quando possível, uma biópsia líquida, que é tentar captar células tumorais circulantes no sangue para avaliar a mutação presente nessa lesão que está progredindo. Então, se a lesão apresentar uma mutação positiva no RET, então você poderia preferir um inibidor seletivo do RET. Se a mutação no RET é negativa, ou se o paciente, independentemente se ele tem ou não mutação na RAS, que é uma outra via de crescimento que eu mostrei para vocês, de crescimento intracelular, aqui nesse slide, né, a via aqui final de todos esses receptores é a via da RAS, e você escolheria um multiquinase, porque já que não tem mutação no RET, não vai adiantar você inibir só o RET. Aí você preferiria ou cabozantinib ou vandetanib. Fica como perspectiva a imunoterapia, que está sendo testado o pembrolizumab, ainda com resultados iniciais, no caso de você não ter sucesso com esses medicamentos, que ainda são muito pouco acessíveis, mas o cabozantinib e o vandetanib já estão disponíveis no Brasil, infelizmente ainda não no SUS. Eu gosto muito desse esquema do grupo da Ana Luísa Maia, do Sul, né, do Rio Grande do Sul, que nesse artigo eles colocam bem visual e bem fácil da gente avaliar, considerar a terapia com os inibidores de tirosina quinase sistêmicos quando a doença for localmente avançada e ressecável, progressiva, ou que ameace estruturas vitais. Agora, se você tem uma doença
não muito grande. Você só tem elevação de marcadores tumorais, ou a doença está crescendo, só que não preenche critérios de progressão pelo RECIST, então não é recomendado você iniciar a terapia com inibidores de tirosina quinase para esses pacientes. E há que se pesar também os pacientes que têm doença em progressão, mas são assintomáticos, então talvez lesões múltiplas hepáticas, pulmonares, e o paciente está lá super bem, excelente qualidade de vida, e o alto risco dos eventos adversos inerentes dessas medicações. Então, sempre a gente tem que tentar favorecer uma boa qualidade de vida aí também para os pacientes. Outro dia nós tivemos até um paciente que eu achava que não fosse, eu queria ter a imagem dele, não consegui trazer para vocês, achava que ele tinha uma grande metástase aqui na região do mediastino, entre os grandes vasos, então era uma doença avançada localmente nos linfonodos mediastinais, e nós daqui da clínica achávamos irressecável, mas nós levamos para a cirurgia torácica, que se fosse ressecável, a gente ia sugerir começar o inibidor tirosina quinase, ele já está acompanhando há 10 anos, é um paciente que hoje tem 43 anos, então ele é muito jovem, e a doença foi ressecável. Então, sempre que for ressecável, então eles ressecaram, o paciente está super bem, né, depois da ressecção, então, sempre que possível, tentar a ressecção local. Então, como mensagens finais, eu queria deixar para vocês que a punção apenas, ela não é suficiente para a detecção do carcinoma medular de tireoide. É importante ficar atento à história e apresentação clínica, então, linfonodomegalia cervical, uma doença de evolução muito rápida, presença de sintomas paroxismos, de feocromostoma, de hiperpara, litíase renal, morte súbita na família, então é importante ficar atento à suspeita de medular. No caso de Bethesda 3 e 4, pensar em dosar calcitonina sérica ou até na PAF do nódulo ou do linfonodo, pensando em medular. Claro que dosar calcitonina sérica de todo mundo que tem nódulo, no Brasil, nos Estados Unidos, a ATA não considera que seja custo efetiva, mas para casos selecionados a gente pode considerar. Uma calcitonina pré-operatória acima de 500 demanda uma investigação de metástases à distância, é obrigatório. No caso de paciente ter doença bioquímica ou estrutural residual ou metastática esteja estável, a gente vai optar apenas por vigilância, não precisa fazer tratamento sistêmico. Se a doença estrutural estiver em progressão, sempre que possível fazer o tratamento local, deixar o tratamento sistêmico apenas, então, para doença estrutural, que ameaça estruturas nobres, ou esteja em progressão e não tenha possibilidade de tratamento local. Tá? Em resumo, a gente não sabe qual vai ser a doença que vai progredir, né, se ele vai ser um gatinho, se ele vai ser um leão que vai atrapalhar nosso paciente aí na vida, né, e também evitar de matar uma mosquinha com um tiro de canhão, que às vezes a gente pode ficar muito angustiado com o marcador e a doença ficar estável aí por muitos anos. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e fico à disposição para as perguntas. Muito bem, Flávia. Excelente aula, excelente proposição, bem sucinta, objetiva, e com aplicação prática, porque, sabe, como nós, a maioria, nós somos cirurgiões, a gente procura praticidade para ter no nosso dia a dia. E nós temos já, Flávia, algumas perguntas aqui que eu acho que vão ser muito proveitosas. Vou começar com essa aqui, ó. Perguntaram se o PET-CT ele vai ter utilidade para investigar metástase, ou se tem utilidade, né, para investigar metástase do carcinoma medular de tireoide. E com qual contraste? É uma boa pergunta. O PET-CT, ele só vai ter uma boa sensibilidade para a detecção de metástases quando a calcitonina sérica está acima de 1000.
Então, até 1.000 picogramas por ml, se você pedir um PET-CT e ele vier negativo, pode ser um falso negativo. Então, a gente prefere deixar o PET-CT nos casos de calcitonina mais elevada. O PET-CT com FDG, ele não tem uma boa sensibilidade para tumor neuroendócrino, mas ele pode ser feito, se for o único disponível. A gente prefere os radioisótopos marcados com galho 68, que é o DOTATAT, DOTANOC, DOTATOC. Então, o PET com galho, ele é melhor para tumor neuroendócrino, e no caso do medular, principalmente para tumor ósseo, para metástase óssea. Então, às vezes você tem uma lesão na coluna, que na ressonância não sabe se é um hemangioma, não sabe muito bem o que é, então, de repente, o PET com galho pode ajudar a dar essa resposta. Tá bom. E Flávia, o Gatti, o colega nosso, cirurgião de cabeça e pescoço, está perguntando: em quais situações pode ser indicado radiofrequência para fazer ablação de lesões localizadas avançadas do carcinoma medular de tireoide, uma vez que já existe literatura, ou está iniciando literatura, para os carcinomas papilíferos, alguns selecionados de tireoide? Então, tem trabalhos começando nesse sentido. Medular, a gente ainda não tem muita segurança, não tem ainda um posicionamento oficial permitindo que se faça a ablação por radiofrequência. Na minha opinião, seria uma boa indicação em casos que o paciente já foi completamente esvaziado aquele compartimento, não tem mais possibilidade, então já foi às vezes abordada mais do que uma vez, não tem uma possibilidade de reabordagem cirúrgica, uma reabordagem causaria muita morbidade nesse paciente, e também no caso de essa lesão estar em crescimento, porque muitas lesões ficam estáveis durante anos. Ontem mesmo veio uma paciente que tem um linfonodo em transição nível 6, 7, que tem 1 centímetro há 10 anos. Então, é importante que essa lesão esteja em crescimento também. Eu acho que é uma perspectiva, boto fé, porque tem alguns pacientes que se beneficiariam muito nisso, mas ainda tem que ser feito ainda em nível de pesquisa. Se você for oferecer para um paciente, tem que ser dentro de um protocolo de pesquisa. Tá ótimo. E, Flávio, tem uma pergunta aqui do Dr. Marcelo Menezes, o colega nosso cabeça e pescoço da Santa Casa. Ele está perguntando o seguinte: na realidade do SUS, que não tem possibilidade de fazer nenhum teste molecular para Bethesda 3 e 4, será que seria uma boa ideia a gente fazer a dosagem rotineira da calcitonina, ou CEA também? O que você acha? Se você perguntar para mim o que eu faço no SUS, é isso. Lá, quando a gente tem um Bethesda 3 e 4, eu costumo pedir que as minhas residentes não vão me deixar mentir, porque a gente pede calcitonina e CEA nesses casos, e também em casos, por exemplo, de bócio multinodular, que eu não vou dosar, não vou funcionar todos os nódulos, né? Eu acho que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, sim. Tenho uma amostra viciada, metade dos nossos pacientes com medular não foram realmente diagnosticados no pré-operatório corretamente, então eu faço isso na minha prática, sim. Tá bom. Eu acho que é o custo efetivo, no mínimo um CEA. Um CEA já ajuda muito. Tá. E Flávio, você acha que existe papel para o teste molecular no caso de biópsia de linfonodo? Por exemplo, se a calcitonina sérica está duvidosa ou não está tão elevada, mas o paciente tem um contexto de carcinoma medular de tireoide, será que vale a pena? Você já viu alguma coisa assim? Desculpa, falhou um pouquinho. Você pode repetir a pergunta, fazendo favor? Sim. Você acha que existe papel para o teste molecular ser realizado na biópsia aspirativa do linfonodo, em caso de calcitonina duvidosa, de níveis não tão elevados ou em cima? Eu acho que tanto do linfonodo quanto do nódulo de tireoide. Então, se você tem, por exemplo, um paciente com uma calcitonina sérica limítrofe, aí por volta de 20, que eu acho que eles colocam aí a partir de 20 mas tem trabalhos mostrando que talvez 20 ainda dê bastante falso positivo, né? Então, você pode, sim, pedir a dosagem da calcitonina no aspirado do próprio nódulo, não apenas do linfonodo, porque a tiroglobulina, ela existe dentro da tireoide.
Então, não dá para você tentar diagnosticar um câncer diferenciado funcionando o nódulo da tireoide. Mas o medular, como as células C são em muito pouco número dentro da tireoide, talvez você pudesse usar esse recurso. Só tentar para se o patologista ou o ultrassonografista que for fazer a punção sabe conservar a calcitonina, porque assim como o PTH, ela é muito facilmente degradada. Então, ela precisa ser conservada em gelo, precisa ser transportada adequadamente para não haver uma degradação e também aí um falso negativo, no caso. Tá bom, Flávia. A doutora Vitória Jardim está perguntando, boa noite, doutora. Pacientes com mutação RET positiva, tem indicação de investigação familiar? Sempre que o paciente tem um RET positivo, todos os parentes de primeiro grau têm que ser investigados para saberem se também são portadores da mutação. Então, se os pais daquela pessoa estiverem vivos, então o pai e a mãe devem ser avaliados para a mesma mutação, os irmãos e os filhos. Caso os pais tenham pais, então os avós daquele caso índice também devem ser investigados, os tios, entendeu? E aí a gente vai, porque eu costumo falar, os cabeças de chave, né? Os mais velhos da família, ligados diretamente ao próximo indivíduo positivo. Tá bom. E, Flávia, o Marco Aurélio Cuxa está perguntando, Flávia, qual é a conduta? Seguir o ato ou a europeia? Porque a europeia parece ser mais agressiva, só que prática, nesse sentido. Qual seria o que a gente poderia ponderar e seguir aqui no Brasil? Olha, eu acho a europeia um pouco invasiva, mas eu não posso dizer que eu nunca tive nenhum paciente que acabou achando um linfonodo lateral que não era suspeitado no ultrassom. O que eu acho que pode se ponderar é que é mais a calcitonina pós-operatória, que eu acho muito importante. E aí eu acabei não colocando, mas uma calcitonina pós-operatória abaixo de 150 indica que a doença seja apenas remanescente cervical mesmo, recidiva local, então é doença local. E uma calcitonina pós-operatória, acima de 150, aí sim a gente deve procurar metástase à distância. Então, se a paciente não fez um esvaziamento lateral no primeiro momento, porque não foi visto um linfonodo, mas ela faz um bom segmento, você vai detectar esse linfonodo no acompanhamento e, eventualmente, vai acabar fazendo o esvaziamento lateral. Então, eu acho que, às vezes, seguir a europeia pode ser um pouco invasivo para os pacientes. Tá bom. E também se ele vai ter possibilidade de seguir depois. Sim. Eu acho que no Brasil, a gente tem que considerar isso. É um paciente que vai ter condição de fazer o segmento adequado, ou não, ele vai voltar lá para o fim do mundo, onde ele não tem recurso, não vai poder ser seguido, né? Então, Sim. acho que é importante considerar também. Muito bem respondido, porque nós temos duas realidades aqui no Brasil, né? A parte pública e o que é o sistema privado. Então, eu acho que cabe a cada cirurgião ponderar um pouco e ver qual vai aplicar ao seu paciente. Nada impede que você consiga selecionar, dependendo da realidade de cada um, os dois sistemas diferentes. Tem que levar em conta também a morbidade da cirurgia mais extensa, né? Então, se a gente precisa de uma cirurgia dessa magnitude para uma doença que talvez não seja, que é o meu último slide, né? Assim, tratar proporcionalmente a doença do paciente. Sim. Flávia, tem aqui a Laila Pereira e tem um participante anônimo que estão perguntando, eu acho que dá para complementar. Ela falou assim, tem uma paciente de 39 anos com metástases pulmonares, hepáticas e ósseas assintomáticas. Tem linfonodomegalia cervical com calcitonina de 2.000. Gostaria de saber a sua opinião sobre o benefício de fazer a linfadenectomia cervical nesse contexto metastático, assintomático, com lesões estáveis. E um participante anônimo perguntou qual que é o rol da radioterapia no tratamento do medular de tireoide. Talvez as duas acabam se complementar. Certo. Então, com relação à primeira paciente, a linfadenectomia não teria como objetivo curar a paciente, teria como objetivo evitar que esses linfonodos cresçam e invadam estruturas nobres do pescoço. Sim. Então, é nesse sentido, se as lesões estiverem crescendo e ameaçando carótida,
jugular, traqueia, esôfago, eu acredito que deva ser feita a cirurgia, porque se as outras metástases estão assintomáticas, a gente poderia, assim, empurrar a terapia sistêmica mais para o futuro. E eu acredito que com a velocidade que a gente está progredindo o conhecimento, se antes levava 10 anos para surgir um novo medicamento para medular, agora vai levar 5, vai levar 3. Então, a gente talvez tenha no futuro próximo mais opções para oferecer para essa paciente. Então, eu acho nesse sentido. Agora, ficar tirando linfonodo pequenininho só porque ele está lá e você não gostou dele lá, e eu sou contra. Né? Eu sou só se ele estiver realmente progredindo e dando trabalho. Sim, que o risco cirúrgico aumenta bastante nisso, no contexto de fibrose, né? De várias operações. Verdade. E existe esse timing cirúrgico, não tão cedo e não tão tarde. Né? E se for muito tarde também, aí você pode não conseguir fazer uma boa ressecção. Nesse caso específico, talvez seja uma boa maneira de seguir com exames de imagem, porque o doubling time provavelmente pode até ser das metástases à distância que estejam produzindo e não especificamente do pescoço. Com certeza, os exames de imagem do pescoço, tanto o ultrassom quanto a tomografia são fundamentais aí no segmento dos pacientes com metástases estruturais, com doença estrutural. E a radioterapia, os trabalhos, assim, para tratar linfonodos existentes, visíveis, macroscópicos, a resposta não é boa. Os trabalhos não são randomizados, eles são geralmente retrospectivos. É difícil você ter um trabalho randomizado de radioterapia para paciente com medular. Tipo, olha, vamos tentar ver se você não precisa, mas vamos fazer a radioterapia, né? Então, é difícil então, geralmente são pacientes já mais graves que receberam a radioterapia. Então, todos os trabalhos fazem essa ressalva. E nos trabalhos não teve diferença entre sobrevida, nem tempo livre de progressão dos pacientes que fizeram e não fizeram radioterapia. Porém, os pacientes com uma radioterapia tiveram mais morbidade. Então, a gente tem que pesar muito a questão da radioterapia. Até um dos casos que eu lembro que me convenceram a concordar com a radioterapia foi uma paciente que tinha invasão comprovada de traqueia e esôfago no anátomo patológico. Então, o risco dela, se progredisse, fazer uma fístula esofágica, uma fístula traqueal, seria muito grande. Então, nessa paciente, nós optamos por fazer a radioterapia complementar. Tá. Mas os pacientes todos ficam com bastante, não sei qual que é a sua experiência, mas os nossos pacientes ficam com bastante sequela, com fibrose, bastante fibrose no pescoço, piora um pouco a qualidade de vida do paciente. Sim, é nossa percepção também, porque como a doença, na maioria das vezes, acaba sendo mais arrastada, ele acaba sofrendo com a consequência, né, da radioterapia. Ou seja, disfagia, fibrose, depende da técnica de radioterapia, nem todos conseguem fazer MRT, então acaba sendo um efeito deletério a longo prazo. Sim. Flávio, tem duas perguntas que eu acho que a gente pode juntar em uma, do Marco Aurélio e do Luiz Pereira. Eles estão perguntando assim, qual a sua experiência com bócio e calcitonina com elevação discreta? E qual que, então, é o ponto de corte da calcitonina para a gente considerar ou na punção ou sérica? Tá. A calcitonina sérica é considerada quase patognomônica quando ela está acima de 100. Então, você tem um paciente com nódulo de tireoide, você pediu a calcitonina, está acima de 100, sendo que o valor de referência, repetindo, né, para mulher é entre 6 e 8 e para homem é por volta de 10, né, então umas 10 vezes aumentada ela seria aí praticamente confirmatória de carcinoma medular, excluindo-se as situações em que ela pode estar falsamente elevada. Então, presença de anticorpos antiespécie, heterófilos, pacientes com insuficiência renal, nós tivemos um paciente com bócio multinodular, com insuficiência renal aguda, que fez uma calcitonina de 2.000, nós funcionamos os nódulos, eram benignos, nós seguimos, a calcitonina dela hoje é normal, né, então, assim, a paciente tinha foi uma agudização, e depois foi caindo, então ela tinha um motivo para ser falso positivo, né, mas valores abaixo de 40 tem que tomar muito cuidado, muito risco de falso positivo,
E aí, assim, eu acho que nunca estaria errado se você falar com o paciente, olha, uma calcitonina pouco elevada, você pode ter a opção de fazer o teste de estímulo. Teste de estímulo com cálcio, que a pentagastrina hoje não é mais disponível, então a gente tem o teste de estímulo com cálcio, que a gente tem que tomar cuidado com pacientes cardiopatas, né, não pode indicar, mas, de repente, se o teste de estímulo aumentar muito no pós-estímulo, então pode ser mais indicativo de ser um medular. Uhum. E Flávio, você já pegou algum caso onde houve constatação de hiperplasia das células C, que pudessem justificar, então, esse aumento de calcitonina, nem que seja transitório? Sim, pacientes idosos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os pacientes idosos têm mais bócio, né? E os pacientes idosos também podem ter hiperplasia fisiológica de célula C. Então, tanto de adolescentes e crianças quanto de idosos, a calcitonina basal já pode ser uns 15, já pode ser um pouquinho mais elevada. Então, acho que o segmento é uma boa, o acompanhamento da tendência dessa calcitonina, Sim. e né, eu acho que nesses casos pode ser útil acompanhar um pouquinho, na ausência de história familiar, claro. E Flávio, como a dosagem da calcitonina sérica também pode variar conforme as patologias inerentes do paciente e a faixa etária, o Luiz Pereira está perguntando, então, qual que é o ponto de corte da calcitonina na punção? Não tem. Ah, essa resposta eu sei falar, não tem. Espero poder responder isso para vocês em breve, né? Tem um trabalho em andamento lá na Unifesp para tentar estabelecer esse valor, mas o que eu vejo da minha experiência, quando o linfonodo ou o nódulo é medular, é assim, 20 mil, 15 mil de calcitonina, 200 mil de calcitonina, geralmente é um valor muito positivo, né? E tem que lembrar de dosar a calcitonina sérica também, porque se o paciente tiver metástase à distância e tiver uma calcitonina sérica de 2.000 e vier 1.000 no linfonodo, eu não sei se pode ter sido um acidente de punção, né? Então, no caso do paciente fazer a punção, dosagem de calcitonina na PAF, eu recomendo fazer também a sérica para comparar, Sim, tá né? bom. E, Flávio, o André Cortes está perguntando aqui, ó, parabéns pela aula, está elogiando. Ah, obrigada. Imaginando que um paciente foi submetido a uma tiroidectomia total por um bócio multinodular, supostamente benigno. O resultado final do AP veio um carcinoma medular de tireoide. Nesses casos, observa-se e acompanha a calcitonina ou faz o esvaziamento do compartimento central e encaminha para a radioterapia? Ele está englobando tudo com essa Normalmente, pergunta. normalmente, se a gente não sabia e acabou fazendo a tiroidectomia apenas, a gente tem a tendência de acompanhar, ver a calcitonina e o CEA, porque o paciente tem a oportunidade de ter negativado, principalmente se foram micromedulares descobertos incidentalmente, né? Então, tumores abaixo de 0,5 centímetro têm maior probabilidade de estarem restrita à tiroide. Então, a gente Uhum. tem os pacientes em que isso aconteceu. E tem pacientes, inclusive, com tumores de 2, 3 centímetros em que isso aconteceu. Ele acabou fazendo a tiroidectomia por sintomas compressivos de crescimento, era um medular de 3 centímetros e estava restrito à glândula. Provavelmente não tinha uma mutação do mal, era uma mutação Uhum. mais moderada, né? Então, eu acho que como hoje a gente ainda não faz o perfil genético do tumor, isso ajudaria, porque se você pega uma mutação agressiva, M908T, você sabe que esse tumor vai evoluir mal. Você tende a fazer uma cirurgia mais ampla. Se você Sim. soubesse que não era tão agressivo, você poderia ficar mais tranquilo e parar por aí. Observar, né? Ou se tivesse do mal, como você falou, o tratamento cirúrgico ser mais agressivo. Aí parte para o esvaziamento central mesmo, investigar. Sim, se eu tivesse oportunidade de saber que o medular era 918 no começo, tinha essa mutação, eu já preferiria recomendar o O esvaziamento esvaziamento central. profilático. Sim. Isso vem bem a calhar com a pergunta que o Felipe Vanderlei está fazendo. Você não acha que com a melhoria dos exames de imagem, ultrassom, tomo e ressonância, não é mais interessante triar e guiar o esvaziamento lateral pelos exames? Eu acho, isso é o que a gente faz mais. Obrigada, Felipe, pela sua observação. A gente lá na Unifesp não segue essa conduta da europeia, a gente segue a conduta da ATA,
e a gente prega, assim, a gente prima, né, por uma boa avaliação pré-operatória do pescoço. Isso realmente a gente tenta fazer o ultrassom bem feito, e uma vez que a calcitonina começa a elevar, a gente pede também, complementando a tomografia com contraste, para avaliar bem, antes de indicar o esvaziamento eletivo, né, profilático. Tá ótimo, Flávia. Bom, eu creio que não existem mais perguntas. Acho que a gente já ultrapassou a nossa hora recomendada, então eu queria agradecer a sua presença aqui, de nos passar essa experiência imensa que você tem no assunto do carcinoma medular. A gente sempre aprende bastante, para nós cirurgiões, que nós somos muito práticos na realidade, e isso funciona sempre como um alerta, porque a gente sempre pode ser pego de calça curta e tem que ser lembrado, né, sempre do carcinoma medular. Nos meus casos, eu peço de rotina, foi uma das perguntas até, calcitonina e CEA, e a gente acaba descobrindo, sim, agora no ambiente de SUS, talvez não seja tão produtivo, mas você acaba pegando doença inicial, assim vamos dizer, ou subdiagnosticada. Então, Flávia, eu gostaria de parabenizar pela aula, o seu preparo excelente, daqui você domina bastante o assunto, e isso engrandeceu muito o nosso encontro. Então, em nome do Departamento de Tireoide, dos nossos membros, muito obrigado pela sua presença e pela sua explanação. Eu que agradeço, Juliana, pela oportunidade, fico aí à disposição quando vocês precisarem, nós estamos aí. Obrigada, viu? Tá bom. Eu De aprendo muito nada, com vocês também. de nada, Flávio, de nada. Então, vamos encerrar aqui. André, por favor, pode encerrar a transmissão. E um grande abraço a todos e vamos nos comunicando. Fiquem seguros, né, se cuidem, vacinam-se à medida que puder. E qualquer dúvida que tenham, por favor, pode acessar, que a nossa palestrante, a Flávia, deixou os contatos dela com a gente. Um grande abraço a todos.